momento propício para emergir. O medo toma muitas formas. Se esconde em recantos escuros da nossa psique. Pode ser sutil como uma dúvida que ronda nossas mentes. Tão avassalador quanto o rugido de um leão faminto. Ou tão penetrante quanto o pavor da escuridão noturna. Escuridão, Nictofobia, altura, acrofobia, multidão, agorafobia, Prisão. claustrofobia, animais, zoofobia, morte, tanatofobia. o medo nos acomete quando enfrentamos o desconhecido. Quando nos deparamos com julgamento alheio, Ou quando os nossos próprios pensamentos nos traem. o medo se manifesta diante do desconhecido, Da incerteza do amanhã, do julgamento dos outros. da solidão que sussurra à noite. Nictofobia o medo é nosso guardião. e carrasco, nossa sombra inseparável. Nosso mestre E nosso servo. Neste lugar onde o medo toma forma, Convidamos todos vocês a contemplarem as profundezas de suas apreensões, a enfrentarem os horrores que residem em nosso interior, E quem sabe, a encontrarem a coragem para triunfar sobre esses demônios invisíveis. Hoje convidamos todos vocês a explorarem o reino de Edgar Allan Poe e o medo, um espectro que assombra a humanidade. desde tempos imemoriais. Senhoras e senhores, vivos e fantasmas, aproximem-se. Por trás dessas histórias está uma mistura grotesca de horror, perversidades e fobias. Vamos te convidar a viver o sobrenatural e suas agonias. Cada um de seus transtornos mais bizarros estarão fortes. Mas, só pra te avisar, cuidado. Bem-vindos à Era dos Medos. Trouxemos o sombrio, enfim. Melhor você ter medo, estamos dentro da multidão. Como um gato preto e pelos Vamos arrepiar. Pavor, receio. Se você contar pra alguém, melhor você ter medo. Bem-vindos ao pêndulo, que conta o seu tempo mesmo sem barulho. Melhor você ter medo, temos toda forma. Somos sorrateiros, gente, bicho escuro, alto, morte. Medo. na sombria encruzilhada do medo. Onde os temores ganham vida. Nos deparamos com a misteriosa zoofobia. um medo intenso e irracional que alguns carregam em seus corações. Medo de criaturas que habitam o reino animal. Cães, Gatos, Insetos, aranhas, Serpentes. podem se transformar em assustadoras figuras, desencadeando uma ansiedade avassaladora e pânico nas almas aflitas. Bem-vindos a uma narrativa onde a realidade e pesadelo dançam juntos. Não esperem respostas. apenas testemunho. O inexplicável. Loucura e lógica se entrelaçam nessa história peculiar. Um homem, suas missões e um destino iminente. Talvez seja tudo um simples sonho.
Um pesadelo! Hoje somos testemunhas de uma jornada que desafia a mente. Um homem à beira da morte despeja as suas aflições. Mas será que encontrarão sentido em suas palavras ou apenas um eco de insanidade? A verdade se esconde na sombra deste relato. Consequências insondáveis aguardam. À medida que o terror se revela. Em simples acontecimentos domésticos. Esta é uma história de uma sucessão de eventos que perturbam. A ordem cotidiana. Observem com atenção, Pois a linha entre a loucura e a realidade é tênue. Que a morte aguarda pacientemente. Então, Senhor, gostaria de revisar sua declaração sobre os eventos recentes? Sim, mas eu já disse tudo que eu sei. Você mencionou ter uma forte conexão com os animais desde a sua infância. Procede isso, verdade? Desde menino, meu coração sempre foi um refúgio de ternura e compaixão. Minha doçura, porém, era motivo de piada entre os meus colegas. Mas os animais eram sim minha paixão. E parece que essa conexão se manteve ao longo de toda a sua vida, até mesmo após o seu casamento. É verdade que a sua esposa também nutria deste amor pelos animais? Ao me casar, encontrei uma alma que nutria do mesmo amor pelos seres mais puros. Eu entendi a sua ligação com os animais. Juntos, escolhemos as criaturas mais encantadoras para partilhar nosso lar. Nós tínhamos uma coleção de animais. Pássaros, peixes, um cão, coelho, até mesmo um gato. Assim, Plutão. Esse era o nome dele. Sim, Plutão. Um gato extraordinário. Ele era um magnífico ser, majestosamente preto, dotado de uma astúcia que desafiava a compreensão. E embora eu não fosse supersticiosa, eu gostava de brincar com a antiga crença popular, que associava os gatos pretos a feiticeiras. Parece que Plutão desapareceu de sua vida de forma misteriosa. O que tem a me dizer sobre isso? Ele sumiu. E coisas estranhas começaram a acontecer. Descreva coisas estranhas. Eu não sei explicar. Comecei a sentir uma espécie de aversão pelo bicho. E essa aversão te levou a alguma ação específica? Eu causei mal, gato. Machuquei. Continue. Eu não sei o que me deu naquela noite. A raiva tomou conta de mim. E sem controle eu cometi um ato terrível contra o gato. Arranquei um de seus olhos. Preciso de mais detalhes. Certa noite, ao retornar da rua embriagado, a raiva tomou conta de mim. O gato, antes amado, agora evitava a minha presença. Um ataque de fúria diabólica se apoderou de mim. E sem controle cometi um ato horrível. A embriaguez desencadeou a fúria. E o gato, antes querido, tornou-se vítima. Com um canivete em mãos, arranquei-lhe o olho. Uma atrocidade condenável que me assombra na raiva. Com o retorno da razão pela manhã, um fraco remorso surgiu, mas a sensibilidade dominou. A memória do gato foi afogada pelo vinho. O gato se recuperava, mas a aversão era evidente e a irritação substituiu a mágoa. Um desejo incontrolável da alma de praticar o mal pelo mal me levou a enforcar o gato no galho de uma árvore. O ato mortal que colocou minha alma em perigo diante do Deus misericordioso e terrível. Depois disso, as coisas tornaram-se um tanto mais misteriosas. Houve um incêndio em sua casa, certo? Sim, foi um pesadelo. Tudo se perdeu no fogo. As cortinas em chamas. A casa ardendo.
dor. Uma parede inexplicavelmente poupada pelas chamas. Minha vida desmoronou, minha fortuna queimou, e meu único companheiro passou a ser o desespero. A parede única, misteriosamente resistente, era analisada com curiosidade pela multidão. Uma figura estranha estava gravada nela. Um gato gigantesco com uma corda no pescoço. Estranho! Ao me deparar com essa imagem, o meu espanto foi extremo, mas a reflexão veio ao meu auxílio. O gato enforcado no jardim foi arremessado pela janela durante o incêndio. A imagem foi formada pela cal, chamas e amoníaco do cadáver. Uma explicação que tentava acalmar o meu terror. Mesmo após a explicação lógica, a imagem ela persistia em minha imaginação. Meses se passavam e o fantasma do gato assombrava os meus pensamentos. O lamento pela sua perda e a busca por um substituto refletiam a tentativa de lidar com os fantasmas do passado. Uma noite, eu estava sentado em uma taberna, afogado em minhas memórias perdidas, quando minha atenção foi atraída por um objeto preto, repousando sobre um barril de aguardente. Era um gato grande e tão imponente quanto Plutão, mas com uma mancha de pelo branco no pescoço. Eu toquei nele, que se ergueu, ronronou e se mostrou receptivo ao meu carinho. Esse era o perigo que eu procurava. Algum problema, amigo? Esse gato é seu? Esse gato? Não. Apareceu aqui do nada. Nunca vi essa criatura antes. Estranho, ele parece tão à vontade aqui. Mas é que gatos gostam de lugares quentes. Mas esse nunca apareceu por aqui antes. Você não sabe de onde ele veio, então? Não faço a menor ideia. Talvez tenha escapado de algum lugar por aí. Gostaria de comprar. Comprar um gato de rua? Boa sorte, amigo. Leve-o se quiser. Não é daqui nem meu. Eu continuei acariciando o bicho, que ao seguir-me para casa logo se tornou o queridinho de minha mulher. Ele era lindo. E ele logo ganhou espaço em nosso lar. Em casa, o gato familiarizou-se prontamente e mostrou uma clara preferência por mim. Ronronava alto, se esfregava contra as minhas mãos. Uma criatura encantadora e misteriosa. De minha parte, comecei a sentir uma estranha antipatia contra o gato. Essa antipatia foi se transformando lentamente em amargura e ódio. Eu evitava o animal, mas uma aversão começou a se intensificar. A lembrança de minha crueldade com Plutão me impedia de machucá-lo fisicamente, mas a minha aversão só se intensificava. A descoberta de que o gato, como Plutão, também perdera o olho, só fez aumentar o meu ódio. O gato acompanhava meus passos com uma insistência perturbadora. Se enroscava embaixo das cadeiras, pulava no meu joelho e buscava carinho. Minha aversão só aumentava, mas eu era incapaz de agir contra ele. Minha mulher, no entanto, nutria uma crescente preferência pelo bicho, o que só intensificava o meu ódio. Ele era tão lindo quanto Plutão. Preto, mas com uma marca de pelo branco no pescoço como uma forca. Eu detestava e temia o bicho, que agora representava uma máquina de horror, crime, agonia e morte. Nem de dia nem de noite eu descansava mais, porque o bicho não me deixava um só segundo. Sob a pressão de tormentos intermináveis, os restos de bondade que haviam em mim sucumbiram. Os meus únicos companheiros eram os maus pensamentos. Os mais obscuros e maléficos. O mau modo aumentou. E ele passou a tirar todas as coisas. Toda a humanidade. E eu era
constante. Essas súbitas explosões de uma fúria indomável. Esse gato, esse maldito gato é como uma praga, me persegue. Amor. Isso é um gato. Só um gato? Tá de brincadeira, só um gato. Ele é como uma sombra, me sufoca. Você já parou para pensar? Que talvez ele só quer um pouco da sua atenção? Aí ele se enrosca embaixo das cadeiras, pula no meu joelho, ele é uma praga, eu te disse, uma praga. Você precisa parar com isso. Você sempre gostou dos animais. Aí agora você vem com essa raiva. Do nada. Porque ele não é como os outros. Tem algo de errado com esse bicho, olha pra ele. Olha. Ele é só um gato. Você não entende. Esse gato é como se ele carregasse. É como se ele carregasse a morte com ele. A morte. É a morte, né? Você deve estar delirando ou ficando louco, só pode. Ele me persegue o tempo todo. Não me deixa descansar nem por um segundo. Você tá ficando doido, Eu cara. cansei disso. Chega. Ele tem que sumir daqui. Você não vai machucar. Eu vou fazer o que eu preciso, princesa. Se ele não sair, eu mesmo me carrego. Tenta a sorte. Não gosta um quilo nele. Eu não queria. De dia, o monstro felino não me deixava em paz um segundo sequer. De noite, muitas vezes despertava de sonhos de pavor, sentindo o hálito quente do bicho em meu rosto e seu peso como uma encarnação de pesadelo, esmagando eternamente meu coração. Sob a pressão desses tormentos, a minha mente cedia ao desespero e à escuridão. Um dia, a minha esposa me levou ao subterrâneo do velho prédio que nossa pobreza nos obrigava. O gato desceu as escadas comigo e acabou por me fazer tropeçar. A raiva fez com que eu me esquecesse do medo, que até o momento eu sentia, e me tomou a loucura. Então você estava na adega. Descreva exatamente o que aconteceu. Eu estava na adega. E o gato, aquele maldito gato, ele me seguia. E o que você fez com o gato? Eu levantei o machado. Eu ia acertá-lo, mas a minha mulher se intrometeu. A sua mulher se intrometeu no quê? Machado! Eu tentei parar, mas eu acabei acertando a sua cabeça. E sem um gemido, ela caiu morta. E o que você fez em seguida? Tive que me livrar do corpo. Sabia que não podia tirá-la dali sem ser vista. Então decidi emparedá-la na areia. E como você fez isso? Com um gancho, eu retirei os tijolos e coloquei o corpo contra a parede interna. Reconstruí tudo com cuidado. Usei cal e areia para esconder as modificações. E ao finalizar, nada indicava que algo havia sido alterado. Minha mulher estava bem escondida. Então você achou que o seu segredo estava seguro? Sim, eu pensei que ninguém descobriria. E o gato? Ah, eu tratei de procurar o animal, decidida por fim sua vida. Mas esperto, ele certamente fugiu, alarmado pela violência de minha filha. Nesse momento, uma sensação de liberdade tomou conta de mim. As preocupações com a culpa começaram a se dissipar. Dormi tranquilamente, mesmo com o peso da morte na alma. E os vizinhos, eles não perguntaram pela sua senhora? Algumas interrogações chegaram a ser feitas, mas nada descobriu. No quarto dia após o crime, policiais chegaram inesperadamente, iniciando uma investigação. Confiante em meu esconderijo, acompanhei-os sem receios. Nenhum canto foi deixado sem exploração. Meu coração batia calmo, como de alguém inocente. O triunfo fervia dentro de mim. Os policiais estavam satisfeitos e preparando-se para partir. E eles também não perguntaram por ela. Sim, mas eu desconversei. Disse que ela havia me deixado por conta do meu mau comportamento e da minha frequente embriaguez. Senhores, tenho muito prazer em ter desfeito as suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, senhores, essa
Então, por simples frenesi de bravata, bati pesadamente com a mão na parede, justamente por trás da qual estava a mulher do meu coração. Ainda mal tinham se apagado o eco das pancadas, respondeu uma voz do túmulo. Um gemido! A princípio velado e entrecortado, como o soluço de uma criança. E depois foi engrossando, dilatando-se até se transformar Um berro longo, retumbante, completamente anormal e inumano. misto de horror e de triunfo, como só do inferno poderia sair. Durante 1 minuto, o grupo de policiais que se achava na escada ficou imóvel, entre o medo e o pavor. Passado o momento da paralisia, braços vigorosos se atarefaram de desmanchar a parede. Ela caiu inteiriça! E o que se viu depois disso? Vamos, diga! Meu corpo, já muito decomposto e coalhado de sangue, surgiu aos olhos de todos. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada. E o olho solitário, faiscante, Estava sentado um horrendo animal. cuja astúcia me induzira ao crime. E cuja voz delatora me havia apontado ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro do túmulo da minha mulher. Abre essa porta! Abre, fecha. Fecha aí. Pega o seguro. Extra! Extra! 2020, alerta global. Coronavírus se espalha rapidamente. Governos declaram emergência de saúde pública. Extra! Extra! H1N1, novo vírus da gripe identificado. Alerta de pandemia emitido pela OMS. Extra! Século XIX, surto de gonorreia, centenas de casos reportados em cidades portuárias. Extra! Varíola presente há milênios, inimigo implacável, finalmente derrotado no fim do século XX. Extra! Gripe espanhola, uma pandemia em meio à guerra. Milhões de vidas perdidas, uma tragédia em meio à guerra. Extra! Século XIV, peste negra, a morte assola a Europa. 1/3 da população dizimada, a maior catástrofe da era medieval. Extra! Em cada período, as mesmas perguntas ecoam. Como enfrentamos o incontrolável? Onde encontramos refúgio quando o mundo ao nosso redor desmorona? E é aqui que entra a Máscara da Morte Rubra, em que Edgar Allan Poe nos traz uma história que, embora fictícia, Reflete as verdades mais profundas sobre nossa existência. Nossos medos e nossa busca incessante por segurança. Escolha o que vai te afastar. Covid, gripe, cólera, varíola. Uma parte da população está dizimada. Covid, gripe, cólera, varíola. Por detrás dessas portas venham se divertir. Sua alma está salva, posso te garantir. Aqui a morte não entra, ela está logo ali. Badaladas da noite que ecoam aqui.
Tua alma está salva, posso te garantir. Ai, que a morte não entra, ela está logo ali, badaladas da noite que voam aqui. Como matar alguém que já morreu? Não importa ter sangue nobre, príncipe ou rei. O baile de máscara, a rubra morte, ela te espera, está logo ali. A morte rubra vinha devastando o país há muito tempo. Nenhuma outra pestilência foi tão fatal, tão atroz. Sangue era sua manifestação. E seu sinal a vermelhidão. E o horror do sangue. Primeiro vinham dores pungentes, seguidas por um desmaio. O sangramento profuso dos poros. E finalmente, O óbito. as manchas escarlates pelo corpo, principalmente no rosto da vítima, era a marca da peste. Que isolava o paciente do socorro e da compaixão dos demais. O curso da doença entre a contaminação e o perecimento não passava de meia hora. Amigos! Enquanto este reino sofre, nós prosperaremos em segurança. Nesta abadia, criaremos nosso próprio mundo. Uma sabedoria notável, meu príncipe. Aqui, longe do perigo, poderíamos viver com alegria e sem medo. Com essas portas seladas, a morte rubra não nos tocará. O príncipe, sempre alegre e astuto, convidará 1000 amigos saudáveis. Escolhidos entre fidalgos e damas da corte para se juntarem a ele em sua reclusão. O príncipe tomará todas as providências para garantir o divertimento dos hóspedes. Contratou bufões, músicos e bailarinos. Beleza, vinham em segurança. Estavam dentro de sua abadia. Fora a terrível morte rubra assolada. Deixem o mundo lá fora temer. Aqui dentro só teremos festa, música e a imortalidade da juventude. É tempo de celebrarmos nossa resistência com um baile de máscara. Um baile, Vossa Alteza, mas que ideia esplêndida. E onde será este magnífico baile, meu príncipe? Nas nossas magníficas salas, cada uma mais opulenta que a outra. Ai, será um espetáculo de cores e luxo. Uma noite inesquecível, marcada pela extravagância e pelo, ai Jesus, esquecimento das sombras lá fora. Imaginem um corredor de salões, cada um revelando uma nova maravilha. O primeiro banhado em azul, com janelas que refletem um azul profundo. O segundo envolto em roxo, com tapeçarias e vidraças da mesma cor. O terceiro, uma onda de verde, cada vidraça refletindo a vida da cor. Segue-se o quarto, iluminado por um laranja vibrante e convidativo. O quinto é puro como a neve, branco em todas as suas facetas. E o sexto mergulha em violeta, com uma visão de realeza e mistério. Mas o sétimo salão, coberto de veludos negros, com janelas de um vermelho escarlate. Olha, um lugar onde poucos ousam pisar. Em meio ao sétimo salão, repousa o relógio de Ébano, sua presença oponente na parede ocidental. Com cada balanço do tempo, um toque metálico ecoa, marcando o constante passar do tempo. Quando a hora soa, um som profundo emerge, paralisando a música e a dança. Risos cessam. Rostos empalidecem, enquanto os convidados são tomados por um momento de reflexão assombroso. No entanto, a cada hora que passa, o mesmo ritual se repete. Um
da presença inescapável do tempo. Ai, essa é uma esplêndida celebração que eu criei. Nossas fantasias são tão audaciosas quanto nossos espíritos. As preferências do Duque eram únicas. Ele desprezava as normas. Por isso ele criava uma fantasia e uma loucura dentro da cabecinha. O príncipe escolheu as fantasias tomando o maior cuidado. Ensinando belo, quão horrível. O estranho tão fantástico. A surpresa tão assustador. Todos se vestiam como um sonho terrível. Para alguns. Uma loucura. Mas para aqueles que conheciam o Próspero, Um visionário. Até o tempo se curva diante de nossa festa. Ai, deixe que sou o relógio. Entretanto, Na última das 7 salas, ninguém se aventurava. ao avançar da noite, a luz filtrada pelas janelas vermelhas tornava-se mais sanguínea. Causando medo. os demais salões pulsavam em vida. Aglomeradas de convidados. Meia-noite. 12 badaladas. Antes que o som do último eco afundasse no silêncio, muitos naquele grupo já haviam percebido a presença de uma figura mascarada, que não havia chamado a atenção de ninguém antes. O rumor sobre a nova figura se espalhou em murmúrios. E cresceu com sussurros. Um ruído de reprovação e surpresa geral. E, finalmente, de terror. Horror e nojo! Mas que ultrajante! Que zombaria macabra é esta diante de nossa alegria? Quando os olhos do príncipe Próspero encontraram aquela figura, ele agitou-se e tremeu. Mas logo seu rosto enrubesceu de raiva. O que é aquilo que ousa nos insultar com essa brincadeira blasfema? Peguem e desmascarem-no para que possamos saber a quem invocaremos pela manhã. Essas palavras vieram da sala azul, onde se encontrava o príncipe quando as pronunciou. Até para os mais completamente perdidos, aqueles para quem vida e morte são igualmente motivos de zombaria, Há motivos pelos quais não se deve brincar. a figura era alta e estava coberta dos pés à cabeça numa mortalha. A máscara que cobre o rosto era tão detalhadamente entalhada para lembrar o rosto de um cadáver enrijecido. A figura tinha chegado ao cúmulo de fantasiar-se como a personificação da morte pública. Suas vestes estavam ensanguentadas e sobre os traços da face viam-se sinais do horror escarlate. Mesmo com ordem do príncipe, para capturar tal criatura, Os cortesãos permaneceram imóveis, pálidos. O príncipe, tomado de raiva, aproxima-se, enquanto a multidão, como que um único impulso, foge do centro do salão, indo aglomerar-se junto nas paredes. Esta abadia é um santuário contra a tua peste. Nenhum muro ou festa pode deter a morte. É inevitável. Ah, mas a vida dentro destes muros desafia a tua presença sombria. A morte não é um inimigo que se pode derrotar com portas fechadas. Eu sou a realidade que vocês tanto tentaram evitar. A vida é efêmera. Seu poder não vale nada diante da natureza. Não, mas a sua aparência macabra não nos assusta e nós não cederemos ao teu terror. Não é o medo que eu trago, mas a certeza de que todos, independentemente de sua nobreza ou riqueza, são iguais. Você, príncipe, e seus convidados não são a exceção. A sua festa é só um breve esquecimento, um delírio, antes do inevitável despertar. o príncipe levantou então a sua espada. Ouviu-se um grito lancinante.
serpente negro. E sob ela caiu o corpo do príncipe Próspero. A multidão furiosa adentrou na 7ª sala E horrorizados receberam não haver nada debaixo das roupas. Não havia nada além da mortalha e da máscara de uma figura espectral. A constatação de que a figura que aparentava ser a morte rubra não passava apenas de uma vazia representação. Esta percepção nos encheu de medo indescritível, revelando a emoção de sua presença física. A presença da morte rubra se tornou inegável e avassaladora. Como um latão sorrateiro, ela adentrou. E ela derrubou os cortesãos, um a um. Cada um deles sucumbiu em meia frente, que se tornou um cenário de horror, caindo exatamente onde estavam. Vítimas de um destino que tentaram evitar. Com a morte do último folião, o relógio de Ébolo silenciou. E uma escuridão total se abateu. Restando somente a morte rubra como soberana absoluta. Tragédia na festa da abadia! Morte rubra acomete a todos os convidados do baile de máscara do príncipe Próspero. Nos reunimos aqui, hoje, entre a luz e a escuridão, não apenas para narrar as histórias tecidas pelo mestre Edgar Allan Poe, mas também para enfrentar os horrores que residem dentro de nós. A máscara da morte rubra me ensina sobre a inevitabilidade da morte, a futilidade de tentar escapar de seu abraço. Não existe refúgio contra o fim. Em um doce pêndulo não há escapatória. Apenas o aperto e o sufoco. O medo que reside dentro de nós e o pânico de estar preso. E o gato preto? Uma criatura das trevas. Na verdade, um reflexo de nossas próprias problemas. O animal, em sua simplicidade, traz à tona o irracional dentro de nós. Mas o medo não é apenas das paredes que se fecham. No poço, sinto a agonia da espera pela queda. Não é a altura em si que me amedronta, mas o fim inevitável que ela promete. No vasto mar de Shet, aprendi que o medo é superado. Temos medo da humanidade. Na imensidão da queda da casa de hoje, vejo a escuridão consumir tudo. Não somente a luz, mas a mente e a razão. Essas fobias, senhoras e senhores, são sombras que permeiam a nossa consciência. E cada uma delas tem muito mais a nos ensinar do que podemos imaginar. Nós somos as vozes que sussurram as verdades que muitas vezes vocês temem enfrentar. As paredes que nos confinam, muitas das vezes somos nós mesmos que criamos. Eu aprendi que o medo de se perder só é superado pela coragem de se encontrar. A queda iminente me ensinou sobre a suspensão entre o medo e a esperança. A morte inevitável que ensina que viver plenamente é o maior desafio e o maior triunfo. O irracional tem o poder de nos controlar apenas se permitir. Na escuridão, aprendi que a luz mais potente é a que vem de dentro. Enfrentar o escuro é ver a força que reside em reconhecer e aceitar nossos erros. Estamos escondidos na escuridão. Feche os olhos e nos veja então. O medo te sufoca, te deixa no chão, mesmo quando um gato sai do porão.
prisão. Claustrofobia. Animais. Zoofobia. Morte. Tanatofobia. Escuridão.